Diga aleluia. Eu creio na minha vitória. Porque maior é Deus. Maior é Deus. Aquele que fez a promessa. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Depois de Hebreus, capítulo 12. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 12. Hebreus, carta aos Hebreus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 12, Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Em nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fica atento se não perder sua bênção. Uma pessoa fica despercebida, ela perde a bênção. Se você ficar ligado, você vai sair daqui com a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Mas se você ficar desligado, pensando em outras coisas, você vai sair daqui como você entrou. Diga misericórdia. Misericórdia, Jesus. Amém? Amém. Enquanto eu diga glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está nos proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Versículo 14. Seria fácil a todos e a santificação, sem a qual ou sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tente cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz amarga voltando vos perturbe e por ela muito se contamine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, eu me coloco em oração diante da Tua presença. Mais uma vez, ó Deus, eu me coloco, Pai, em clamor diante da Tua presença nesta noite. Pai Santo, Pai Justo e Pai Eterno, nós adentramos, ó Pai, nesse santuário nesta noite, primariamente para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome, para bendizer ao Senhor, porque sabemos que não há outro que podemos adorar, não há outro, ó Deus, que podemos, ó Pai, exaltar no Seu Senhor. Não há outro que nós podemos recorrer, meu Pai. Não há outro, Deus, que pode nos ajudar no Seu Senhor. E eu sei muito bem que fora o Senhor não há Deus. Fora do Senhor, meu Pai, não há Deus prudente. Não há Deus fiel. Fora do Senhor, meu Pai, não há outro Deus. Eu não preciso de outro Salvador. Porque eu já tenho o suficiente Salvador da minha alma. O suficiente Salvador da minha vida. Oh, meu Deus e meu Pai, graças te dou, meu Deus, mais uma noite, meu Deus, poder cortar a Tua palavra. Eu sei que vem, meu Pai, a responsabilidade, meu Deus, de estar, meu Pai, cortando a Tua palavra. Eu sei, meu Pai, a responsabilidade é imensa, meu Pai. Então nos ajuda, meu Deus, a ser fiel ao Senhor. Ajuda a ser fiel, ó Pai, à Tua palavra, meu Pai. Não deixa nós olhar à direita, não deixa nós olhar à esquerda, não deixa nós olhar, meu Deus, para a nossa vontade, mas que nós venhamos olhar, meu Pai, tão somente, ó Deus, para a Tua vontade, que nós não devemos olhar, meu Deus, meu Pai, para a nossa fraqueza, mas nós devemos olhar, meu Deus, para a Tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que entrou neste lugar, meu Pai, entrou nesta casa,
pelo teu poder e tua graça. Ora, Bachúria, Talabaia. Ora, Bachúria, Talabasúria, Talabaia. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos vivendo um tempo difícil e trabalhoso. Estamos vivendo um tempo difícil, Pai. Agora, diz a tua palavra, que chegarão dias, meu Pai, que o homem será amante desse Deus, mas, ó Pai, amando os prazeres, ó Deus, o nome do Senhor, mas amando os deleites desta vida, o nome do Senhor, meu Pai. Ó Deus, meu Deus e meu Pai, arranca as enfermidades, esta doença, esta dor no corpo, esta dor nos ossos, rins, no pulmão, meu Deus, enfim, meu Pai, qualquer membro deste corpo, que ora junto comigo nesta noite, que clama ao Senhor junto comigo nesta noite. Ó meu Deus e meu Pai, esse espírito, esse corpo, esse demônio que tem atormentado a vida, a casa desta pessoa, eu ordeno agora, vai poder agora, eu ordeno agora, seja eliminado, destruído agora, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo, sai desta casa, sai desta família, sai agora, pelo poder e pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra, sai desta casa, sai desta família, sai agora, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, não há outro nome, a dar os homens, a no seu nome de Jesus, a qual podemos confiar, a qual podemos entregar, é somente o nome de Jesus. Nos ajuda a ter vida de oração, nos ajuda a ter vida de comunhão, a ter vida, meu Pai. Deus de poder e glória, ó Deus de maravilha, nós oramos ao Senhor nesta noite, porque sabemos podemos confiar, nós oramos ao Senhor nesta noite, porque sabemos em quem podemos depositar a nossa fé. Ó meu Deus e meu Pai, estamos vivendo um tempo difícil e trabalhoso, ó Deus, aonde algumas coisas cada dia tem dificultado, meu Pai. Olha aí, meu Pai, ó Deus que diz, ó Deus, que tem dizimado muita gente, tem matado muita gente, Senhor, e outros mais, ó Deus, ó Pai amado, como o Brasil na tua mão, toda esta nação na tua mão, meu Pai, toda esta nação diante dos teus olhos, ó Deus, diga, meu Pai, arranca todo efeito, ó Deus, político, ó Deus, todo esse efeito, ó Pai, ó Deus, mas que o Senhor venha operar, meu Deus e meu Pai, porque sabemos, ó Pai, que o nosso governo, ó Deus, meu Pai, não é monarca, Senhor, não é monarquia, hierarquia, Senhor, meu Deus do céu, meu Deus querido, ó Deus poderoso, eu sei, meu Pai, você não traz, ó Deus, ó Deus da Baia, ó Deus da Baia, mas eu sou o governo, Senhor, eu sou o comando, ó Deus, eu sinto, Pai, ó Senhor, meu Pai, ó da Baia, meu Deus, ó Senhor, operando a tua igreja, operando o milagre nas nossas vidas, meu Pai, ó meu Deus e meu Pai, ó meu Deus
esse povo terrestre nos mãos, toma sua mão, meu Pai, das nações, toma, meu Pai, a nação brasileira, e meu Pai, todas as nações, meu Pai, aonde teu filho, tua filha, clamando, Senhor, livra o bicho, meu Pai, livra o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, oh, Espírito Santo, da Súbia, oh, da Mãe, da Súbia, da Maia, oh, meu Deus, meu Pai, eu preciso, Senhor, enxerga da vitória, para o filho, Pai, para o Deus, nesta noite, de uma forma linda e gloriosa, meu Pai, porque nós pedimos ao Senhor e agradecemos no nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Louvarem a Deus com a palavra. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor, vem falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Nós estamos rodeados. Muitos estão olhando para a nossa vida como cristãos. Nós vamos orar, se nós vamos reclamar, ou se nós vamos confiar em Deus. Queridos irmãos, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Glória a Deus. E antes de o escritor aos Hebreus ele entrar nesta palavra dizendo, ele vem ensinando aqui que Deus corrige os seus filhos. E a Bíblia vem dizendo, ele vem falando dos pais da fé, dos homens, das mulheres que venceram pela fé. Ou seja, não uma fé louca, não uma fé burra, ignorante, não uma fé natural, mas a fé que agrada a Deus. Vamos ver, meus queridos irmãos, várias pessoas que venceram através da fé, venceram através da confiança em Deus. Se nós voltarmos no capítulo 11, nós vamos ver, meus queridos irmãos, no versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Estamos vivendo, meus irmãos, um momento precário, um momento difícil, um momento trabalhoso, onde nós podemos observar que as coisas estão indo de mal a pior, que as coisas a cada dia, meus irmãos, uma guerra política, uma guerra, ou seja, a igreja querendo defender, muitos irmãos querendo defender política, né? Ou seja quem for, seja, né, quem tiver no governo, deixa de estar, mas a nossa função não é isso. Nossa função é orar por eles, tudo bem. Mas nós vamos ver, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo um tempo, em vez da igreja orarmos, está preocupando, ou seja, mais com as coisas físicas que com as coisas espirituais. Aí nós pegamos aqui sobre a muralha de Jericó. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jericó estava fortemente cercada. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair de Jericó. Ou seja, o povo de Deus tinha que entrar em Jericó, mas não podia. Porque Jericó estava cercada, estava fechada. Humanamente falando, era impossível. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, nós vamos ver uma coisa que me chama a atenção. Para nós entrarmos no tempo que nós lemos. O que me chama a atenção é que Deus deu uma estratégia.
Deus deu estratégia para o seu povo. Deus está dando estratégia para nós. Ou seja, nós vamos ver, meus queridos irmãos, a situação a qual estamos vivendo. Em vez de nós buscarmos estratégia de Deus, nós estamos esperando no homem, esperando nos recursos humanos. E a Bíblia diz que Jericó estava fortemente cercado. E que me chama a atenção que Deus, ele às vezes faz coisas que humanamente falando parece loucura, mas é funcional, porque Deus está no controle. Glória a Deus, aleluia. Escuta aqui. Quem disse que pode derrubar uma muralha do diário está funcionando? Mas se Deus falou, vai funcionar. Glória a Deus. Amém? Amém. Se Deus realmente falou, te deu estratégia, ainda que todo mundo olhe, vai ser loucura, que não vai ter jeito, não tem como. Mas a fé, ela não é burra. A fé não é idiota. A fé é inteligente. Assim que uma fé inteligente, o que é uma fé tola, uma fé louca, ou seja, uma fé ignorante? É quando a pessoa olha para a possibilidade. E quando ela não vê, Isabel, a possibilidade daquela situação se reverter, ela desiste. Isso é uma fé tola. Mas o que é uma fé inteligente? É quando a pessoa ela olha para a situação que ela está passando. Nós olhamos que a situação que o Brasil está passando, o mundo inteiro tem passado, principalmente muito mais o Brasil. E vemos que humanamente falando, meus irmãos, está complicado. Mas quando eu tenho uma fé inteligente, eu não vou observar as notícias. Eu não vou ficar preocupado com as reportagens. Não vou ficar preocupado com ele. Eu vou prestar atenção na palavra que Deus está falando. Isso é uma fé inteligente. É uma fé que vem de ouvir a palavra de Deus. É uma fé. Aí a Bíblia vem dizer, meus queridos irmãos, que eles rodearam Jericó, aquela muralha muito alta e muito fortificada. Segundo os historiadores, a muralha de Jericó, ela cabia um caminhão de um lado do outro, atravessando de um lado daquela época. Só a largura da muralha. Todo de pedra, algo bem feito. Talvez alguém no meio ali, mas olhar e falar, não vai ter jeito de ser loucura. O povo lá de cima olhando, esse povo é doido. Por que eles estão rodeando ali? Mas Deus estava no controle. Deus estava na direção. Deus estava, aleluia, ou seja, dando a instrução. E às vezes Deus fala, irmãos, e muitas vezes as pessoas ela quer agir do jeito dela. Mas por quê? Porque o jeito de Deus é mais difícil, irmãos. Mais difícil por quê? Porque a gente tem que fazer coisas que para todo mundo ser loucura. Entenda isso. A pessoa ela precisa que uma porta se abra para ela. E ela vai ficar olhando mais o físico, esquece o espírito, ela quer andar do jeito dela. Mas se ela receber ou andar na instrução que Deus está dando através da palavra, ela vai vencer o obstáculo que ela está enfrentando. É isso que a Bíblia está dizendo.
E eu vejo aqui, meus irmãos, eu começo a olhar aquele povo rodeando ali Jericó. E aquele outro povo lá de cima olhando, espera aí, o que é isso que estão fazendo? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí no 30, no versículo 30 diz, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de quê? Rodeados, por quantas vezes? 7 vezes. 7 dias, irmão. Rodeava Jericó, embora para casa, para o acampamento, depois voltava a rodear mais uma vez. Como rei. E Deus manda ele dar, pegar o ar e atirar 7 vezes. Ele atirou 5 vezes. Faltou 2 vezes. Ele perdeu a batalha porque ele só atirou 5 vezes. Tem muita gente fazendo assim. Deus está falando 7, eles estão fazendo 5. Deus está falando o caminho. Eu quero que você ande neste caminho. Ele está mudando de caminho. E entenda aqui. Mas se você não tiver fé, você não vai obedecer. A fé, ela também, irmã Maria, ela leva a obedecer. A fé, ela te leva a obedecer a instrução de Deus. É por isso que, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de uma geração anêmica espiritual. Uma geração, aleluia, que 90% da geração hoje, da geração nossa hoje, ele não tem motivo para louvar a Deus. Mas por quê? Porque eles não recebem nada. Por que não recebem nada? Porque Deus não quer dar? Não. É porque eles não querem a instrução de Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Precisa aprender ou não? Sim. Precisamos aprender sim ou não? Sim. E se aprendemos, diga, vamos conquistar. Vamos conquistar. O que Deus prometeu. Que Deus prometeu. Amém? Amém. Eu sempre falo uma coisa. Em toda promessa existe uma exigência de Deus para vencer. É verdade, glória a Deus. Deus te fez a promessa, mas Deus fala assim, eu estou te dando a promessa, mas para você conquistar a promessa, tem uma exigência de tem que ser cumprida. Senão não vai funcionar. Era quantas vezes que ele tinha rodear Jericó, irmã Maria? 7 vezes. 7 Dias. Quantas vezes ele rodearam? 7 dias. Amém? Amém. Amém? Amém. Continuando aqui. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, passaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército de estrangeiros. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. A nós então, nós foi lido. A gente entendemos aqui que Deus quer ensinar para nós. Glória a Deus. Aí o escritor de Hebreus vai começar a dizer. Nós estamos o quê? Versículo 12. Rodeados com tão grande número de testemunhas. Aí nós temos que fazer. Deixamos sobre braço e pegaram que tão perto nos podemos. Corramos com paciência e carreira e estão propondo. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção que a fé inteligente ela te ensina a fugir do embaraço. Ou deixar os embaraços que está te embaraçando, pecado, e está tão perto nos rodeando. É o que me chama a atenção quando a Bíblia diz que corramos com perseverança.
a carreira que já foi proposta. Eu tenho que ter perseverança. Amém? Tem gente que até tem um objetivo, mas não tem perseverança. Desiste no meio do caminho. Amém? Ele até acredita, mas ele acredita até onde os seus olhos estão vendo. A fé não é isso. A fé não é isso. A fé, Cláudia, ela te leva a ver além de fronteira. A fé nos leva a enxergar o que ninguém no natural consegue enxergar. A fé faz nós enxergarmos, aleluia, aquilo que o homem natural não consegue enxergar. Vamos dizer que a fé é a luneta de Deus para nós enxergarmos além da nossa visão. Como Paulo diz, que nós precisamos enxergar além de fronteira. Nós temos que enxergar além da nossa possibilidade. Nós precisamos enxergar além da nossa capacidade. Mas para isso eu preciso perseverar. Para isso eu preciso olhar. Como está dizendo o texto sagrado, vem nos ensinando, eu preciso olhar firmemente para quem? Alô? Amém? Amém. Olhando firmemente para quem? Jesus. Ele é autor de quê? Amém? Amém. Amém? Amém. Olha aí, eu preciso olhar firmemente para quem? Para Jesus. Não é para o pastor, não é para a igreja, é a igreja tal, né? Tem muita gente que, eu sempre tenho pregado, sempre tenho falado sobre isso, tem muita gente que tem um espírito religioso dentro dele, ou dela, que acha que é eclésia, é uma igreja tal, não sei o que vai mudar. Não é nada disso, é Jesus. A Bíblia não está falando para você olhar para o pastor Edmar, a Bíblia não está falando para você olhar para o apóstolo, sei lá das contas, a Bíblia não está falando para você olhar para o pastor tal, não. A Bíblia está falando que eu preciso olhar para Jesus. A minha visão tem que estar em Jesus. Amém? Olha aqui, entenda bem, eu preciso estar, quando eu tenho perseverança, glória a Deus, eu estou olhando para Jesus. Mas como olhar para Jesus? Eu preciso olhar para a palavra. Amém. Eu preciso olhar para os ensinamentos de Jesus. Amém. Ou seja, a instrução que Jesus deu para os 12, para os 70 e nos deu através da Escritura. Eu preciso olhar. Ou seja, a Bíblia está falando duas coisas que nos traz aqui o ensinamento, perseverança, amém? E olhar firmemente para Jesus. Quando eu pego esta palavra, olhar firmemente, glória a Deus, aleluia, a Bíblia está me ensinando que eu não posso ter outra direção específica. Eu preciso estar olhando para a promessa, eu preciso estar olhando para os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Eu não preciso olhar para Bolsonaro, para Lula, não sei lá das contas. Não. Eu tenho que olhar para quem? Jesus. Para Jesus. Aleluia. Eu preciso olhar para a palavra. Glória a Deus. Mas não é olhar simplesmente, dar uma olhada e pronto, é olhar firmemente, sem tirar a minha direção dos meus olhos para outra direção. Aleluia. Olhar para ele, aleluia, olhar, aleluia, para a direção que ele está dando, aleluia, e saber de uma coisa, aleluia, se eu fracassar, tem alguém me olhando fracassando, mas se eu perseverar e vencer, aleluia, tem muita gente observando minha vida e vai glorificar a Deus através da minha vida, vai ver que Deus está na minha vida. Mas quando eu tenho perseverança e quando eu olho firmemente para Jesus, glória a Deus, aleluia,
olhar firmemente para Jesus, autor aquele que escreveu, aquele que fez, que trouxe e consumador, que vai consumar a fé na sua vida através da palavra. Amém? Amém. A qual, pela alegria que estava proposta, suportou, aleluia, a cruz, desprezando, aleluia, a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Aí eu vejo aqui como a Bíblia está falando que no versículo 1, no final, que vem dizendo: com perseverança a carreira está proposta. Aí eu vejo que Jesus também tinha, aleluia, ou seja, uma carreira proposta, uma proposta que foi feita. E a Bíblia disse que Jesus, aleluia, ele, aleluia, a Bíblia está dizendo que desprezou a afronta, porque eu preciso desprezar, irmão, as palavras negativas, eu preciso desprezar, irmãos, aleluia, seja aquele que fala contra, eu preciso desprezar tudo, porque há uma proposta para mim, há uma proposta para a sua vida, há uma proposta para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele perseverou ao ponto de olhar, porque para a alegria que estava proposta, ele o que? Desprezou, irmãos, a afronta, que ele foi afrontado, e ele ficou assentado à direita do Pai. Diga glória a Deus. Considerai, aí o escritor dizendo: irmão, considerai aquele que suportou a tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Ainda não resististe até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime, ou não desmaie, que a tradução vai dizer, quando por ele for repreendido, porque o Senhor quer? Amém? E açoita todo aquele que recebe. Amém? Amém. Aí o que está dizendo no versículo 7? Olha bem que interessante. É para a disciplina que suportais a correção. Deus nos trata como filho. Pois que filho que quem o pai não corrige, se porém estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais corrigiam e respeitávamos. E hoje está respeitado. Os filhos hoje dá, não é? 90%, não é? Olha bem, está dizendo aqui, ó, exemplo do filho, que dos pais se corrigiam e respeitávamos. Não nos sujeitareis muito mais ao Pai das luzes ou do Espírito para que vivemos? Aqueles, na verdade, por um pouco tempo, os pais físicos, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhe pareciam, mas este para o nosso proveito, para ser participando da sua santidade. Na verdade, uma correção parece no momento ser um motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz o quê? Fruto pacífico, justiça. Amém? Amém. Para que ela tenha sido exercitada. Amém? Amém. Nenhuma correção ela traz a momento alegria. Não. Ela traz tristeza. Mas depois, se nós exercitarmos ou aceitarmos a correção, aí depende da gente. Eu tive um exemplo da minha vida. Meu pai me corrigiu várias vezes, no momento, até momento, falando: meu pai é ruim. Não é assim. Meu pai é ruim, meu pai, né? Mas passado o tempo eu falei: meu Deus, se não fosse meu pai,
Eu não sei o que eu sou. Eu louvo a Deus pela vida. Há momento, parece que não é bom. Quando Deus também corrige a gente, às vezes parece que quando Deus usa alguém, usa algum meio para nos corrigir, parece que não é bom. Mas depois, se nós pegamos, analisamos, fala, meu Deus, deixa eu ver. Nós entendemos que é para nosso benefício que Deus nos corrige. Nós vamos entender. Aleluia. E a Bíblia fala, não desanime. Não desanime quando fosse corrigido. Não desfaleça, não entristeça quando for corrigido. E é para o seu próprio bem. Amém? É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. E para nós estar finalizando, vamos lá para o 14 que a gente lembra. Seguir a paz com a Bíblia diz o que depender de vós, tenha paz com todos. Amém? Amém. O que depender de vós, tenha paz com todos. Amém? Amém. Sem a santificação, olha bem, seguir a paz com todos e a santificação. O que é santificação? Separação, separar-se ou limpar-se, tirar as contaminações da nossa vida, isso que é santificação.